Quando tu tiveres oportunidade também, gaste com doações. Eles chamam de gastos pró-sociais, né? Gaste dinheiro com o outro, ao invés de gastar dinheiro contigo, porque isso também vai te fazer feliz. As pesquisas em relação a isso são muito extensas também. Tem uma gama gigantesca de pesquisas que provam isso, tanto de crianças a adultos, com todo tipo de perfil que você possa imaginar, inclusive pessoas que cometeram algum crime, que já estavam presas, e todas as pesquisas, elas mostram a mesma coisa. Quando nós gastamos com os outros, nós nos tornamos mais felizes do que quando nós gastamos conosco. E o que é legal é que isso é super subestimado, né? Quando perguntado, assim, os pesquisadores chegam e perguntam assim, ó, por exemplo, eu chego para ti e digo assim, tu acha que tu vai ser mais feliz se tu gastar 50 reais com um terceiro ou se tu comprar alguma coisa para ti? Na maior parte das vezes, as pessoas acham que vão ser mais felizes comprando para si. Só que na prática, quando eles colocam isso como um experimento, as pessoas doando para outra pessoa, ao doar, a pessoa se sente mais feliz do que comprar para si. Então há uma distorção no que eu acho do que verdadeiramente acontece. Verdadeiramente o que acontece é que quando eu dou, eu me sinto mais feliz. E o porquê disso, né? Primeiro, um dos principais motivos é que nós fomos seres sociáveis. E se nós formos olhar na nossa evolução, sempre nós vivemos em bandos, né? E a evolução foi construindo isso. Nós vivemos em família, nós vivemos em sociedade, nós vivemos em grupos. E se nós, dentro do grupo, um ajudar mais o outro em relação a deixar o grupo mais forte, nós sobrevivemos mais. Então, se eu doar para o outro e o outro doar para mim, nós dois nos tornamos mais fortes. E ao nos tornarmos mais fortes, o nosso grupo se torna mais forte. Eles fizeram um estudo, meio que pressupondo isso, para avaliar se realmente doar geraria mais força. E olha que interessante, eles pegaram as pessoas e dividiram em grupos, uma doando para terceiros, um dinheiro que tinha ganho, e outra gastando consigo. E aí tem um nome, eu não lembro o nome, mas é um negócio que tu fica apertando assim, sabe? E aí tu tem que colocar a tua maior força naquele pelo maior tempo. E aquelas pessoas que doaram o dinheiro apertaram mais o negocinho, tem um nome técnico para isso, apertaram mais isso e ficaram por mais tempo do que as pessoas que não doaram. Ou seja, doar tornou elas mais fortes. Um outro experimento com idosos também fez mais ou menos a mesma coisa, e os idosos que doaram eram idosos que tinham um problema cardíaco, e os idosos que doaram, eles amenizaram o seu problema, o seu ataque cardíaco, eles fazem várias avaliações biológicas, né? Mas eles melhoraram a sua condição física de saúde quando fizeram doações. Então, muito interessante esses estudos mostrando que esses movimentos de doação realmente faz com que o grupo como um todo se torne mais forte. Eles fizeram uma investigação, inclusive, com vendedores, dizendo para o vendedor, né, tu vai doar para o teu colega, e o outro não dizendo nada, tipo, pode gastar contigo. Aquelas equipes que eles tinham que doar, que eu digo, é partilhar com o outro, assim, né? Esse que tinha que partilhar com o outro, a equipe como um todo vendia mais do que a equipe que não partilhava, sabe? Muito interessante esses estudos, assim, eu realmente achei bem interessante de olhar. Então, eles mostram que neste processo, né, de doação, nós como seres sociais, nós nos tornamos mais fortes, nós temos um melhor desempenho, dando esse exemplo nas vendas, e nós ficamos mais felizes quando nós realizamos algum ato de doação, seja lá qual for o tipo de doação, né? Mas aqui ele trata em relação à doação de dinheiro. Então, bem interessante. E aí eles começaram a se questionar se isso realmente era válido ou era só nesses grupos isolados e fizeram uma pesquisa bem extensa com pessoas dos Estados Unidos, da Dinamarca, da Holanda, do Canadá, e aí pegaram amostras em todos esses países para avaliar se isso realmente era relevante, se era válido no mundo, né? E aí fizeram esse estudo nesses países, comprovaram que sim, e foram além. Aí pegaram a pesquisa, que é a pesquisa Gallup, que pesquisa 136 países ao redor do mundo, e descobriu a mesma coisa.
Eles construíram um mapinha, e aí dentro da pesquisa existe uma pergunta assim, no último ano, tu fez algum tipo de doação para a instituição de caridade? Se as pessoas diziam que sim, que tinham feito algum nível de doação, quando elas diziam que sim, o nível de felicidade delas era mais alto. Então existia essa relação muito forte entre doar e ser feliz. E aí eles fizeram um mapa gigantesco do mundo inteiro e mostraram que dos 136 países, 120 apresentaram uma relação positiva entre essas duas variáveis. Pessoas que doavam eram mais felizes. Em 120 países. Então, assim, realmente uma repercussão e uma validação de que essa informação, ela é relevante e ela existe. Aí tu pode estar pensando assim, tá, mas isso será que é em todos os contextos das pessoas? Como eu disse, testaram em criança e testaram também em pessoas que tiveram feito algum tipo de assalto, né, que são negligentes, assim, com os valores sociais, digamos assim. Inclusive com essas pessoas também existiu essa validação. Então, de forma unânime entre as pesquisas, sim, doar vai fazer com que tu te sinta mais feliz. Então, se tu tiveres oportunidade de gastar contigo ou com outro, opte pelo outro, porque isso vai te fazer trazer maior felicidade. Um dos motivos, como eu já disse, é essa questão social, né, de nós sermos seres sociais, mas tem outros 3 aspectos que são bem relevantes nesse processo também. Essas 3 necessidades humanas, elas partem da teoria da determinação, não vou entrar nesses aspectos aqui, só para quem gosta mais, né, de se aprofundar, procura aí teoria da determinação, que tu vai entender um pouquinho delas. Mas o que eles dizem como argumento desses estudos é que por nós termos essas necessidades de relação, autonomia e competência, nós também temos uma maior propensão a doar e nos sentir bem com isso. Relação, por que relação, né? Porque quando eu dou, eu estou fazendo uma interação social. E na maior parte das vezes, essa doação ela também vai envolver algum tipo de círculo, né? De amizade ou de instituição. Eu vou me envolver com, por exemplo, se eu me envolver com caridade, eu vou estar me envolvendo ali com aquilo. E isso vai fazer com que eu me sinta melhor. Por quê? Porque existe uma integração dentro de um grupo social que está disposto a fazer este movimento. E aí eles dizem que isso faz com que a doação gere essa maior felicidade. O segundo, autonomia. O que eles querem dizer com autonomia, né? Eles querem dizer que, aí eles fizeram algumas pesquisas mostrando isso, que as pessoas, para que realmente doar faça com que elas se sintam bem, essa doação ela tem que ser de livre e espontânea vontade. Que não pode existir assim, tu vai doar, sabe? Não pode ser imposto. Tem que ser livre. Eu tenho que optar por doar porque aquilo é coerente com os meus valores. Se assim for, aquilo vai me fazer bem. Se não for assim e eu fizer porque eu sou obrigada, isso vai me fazer mal e aí essa relação vai piorar na realidade. Porque daí não vai... Eu vou ficar irritada, né? Que saco, eu tenho que fazer uma coisa que eu não estou disposta a fazer. E ao invés de me gerar um benefício, vai me gerar um prejuízo. Então a autonomia tem que cuidar, inclusive... Porque é isso, né? Tem que ser do coração, tem que ser verdadeiro. Não pode ser uma coisa assim, a Jéssica disse que doar vai me fazer mais feliz, então eu vou pegar o meu dinheiro e vou doar. Não é assim que funciona. Tem que ser uma coisa de verdade, sabe? Tem que ser uma coisa do coração. E aí por isso que eles discutem esse ponto de autonomia. E o último, mas não menos importante, é a competência, que nesse caso, em relação à doação, está relacionado com tu conseguir perceber o resultado da tua doação. Eles mostram nos estudos que o interessante é que a tua doação ela seja personificada, que tu consiga ver a pessoa que está recebendo e tu consiga ver o impacto que aquilo vai gerar. Eles fizeram um estudo, inclusive, perguntando para as pessoas, pegando um grupo, né, e dizendo para doar para a Unicef, que é uma instituição mundial de caridade, e para uma instituição local que eles viam o movimento daquela instituição. Aqueles que doaram para a instituição local se sentiram mais felizes do que aqueles que doaram para a Unicef. Por quê? Porque eu consigo ver, eu consigo palpar a importância que aquele meu movimento gerou. Quando eu consigo ver a importância, eu me sinto melhor, eu me sinto mais feliz com aquilo. Então, isso é um outro ponto importante, assim, quando tu fores fazer, né, e aí já entrando para as sugestões práticas, quando tu fores fazer algum movimento nesse sentido, opte por doar, opte por ter iniciativas as quais tu consegue ver
a repercussão daquela tua doação, porque isso vai fazer com que tu te sinta melhor. Se tu te sentires melhor, tu vai repetir mais aquilo e aquilo vai gerando um ciclo, né, de bem para todas as pessoas que ali estão envoltas. Se tu doar para uma pessoa, né, para uma instituição muito distante que tu não consegue nem ver e por vezes até desconfia da validade, da vericidade daquelas informações, isso não vai te gerar uma coisa legal. Então, não é tão válido nesse sentido. Não que não seja válido, né? Talvez a instituição use, mas tu não vai ter beneficiário disso e aí não ter beneficiando disso pode ser que tu não queira repetir aquele ato. Então, a gente sempre quer trabalhar que esse ato te gere esse melhor satisfação, né? E aí, fazendo isso, se tu vê para onde tá indo, vai te fazer melhor.